como que tu vê os impactos positivos de ter autocuidado e os negativos de tu não trabalhar ou de tu não dar uma ênfase no autocuidado? Acho que a gente falou um pouquinho de burnout, acho que a gente falou de estar fazendo algo que talvez a qualidade do atendimento não fica tão legal, mas como é que tu vê isso? Então, vamos começar pelos aspectos negativos. Eu acho que a gente vai estudando, a gente vai formando uma caixa de ferramentas técnica, né? E eu vejo assim, psicólogo é um grupo de pessoas que amam um livrinho, amam um congresso, amam um curso. A gente ama estudar, Não, ama aprender. e os Quase livros compulsivo. e os livros nos congressos, o pessoal só com as Problema de sacola, coluna, né, Léo? Então, a gente adora encher a caixa de ferramentas. Mas se a gente não tiver bem e equilibrado, a gente vai estar com o nosso sistema de alarme ativo. E aí a gente está límbico. Essa caixa de ferramentas, ela tem um cadeado. A gente precisa estar bem para poder abrir esse cadeado e ter acesso a essas coisas. Então, assim, o que eu vejo nas minhas supervisionandas, o que eu via em mim, quando eu estava muito cansada, a minha tendência era ir para intervenções mais cognitivas, que não está errado, mas muitas vezes é insuficiente. Tá fazendo o que o paciente precisa naquele momento. Tu não vai conseguir chegar a um nível de profundidade, mas eu acho que é o terapeuta tentando se proteger de um excesso, né? Então, tem todo aquele investimento que tu não tá aproveitando. Isso também reflete na eficácia do teu trabalho, que também reflete na tua marca, que também reflete no valor do teu honorário, que, enfim, né? A gente tá falando aí de uma projeção geométrica. E também reflete em tu não ter conforto, né? E eu me lembro que, abrindo coisas de bastidores, assim, um sinal que eu percebia que eu estava muito cansada era quando eu recebia o WhatsApp fora da consulta, eu não tinha paciência. E sabe que eu tinha que respirar fundo para conectar o meu adulto saudável para responder. E isso aconteceu algumas vezes na minha carreira, né? Porque eu acho que o meu modo, né, vozes críticas hiperdemandantes, ele tinha bastante poder na Claro. minha vida por muitas décadas, né? Agora ele tá bem manso, mas enfim, né? Ele me incomodou bastante. Então eu acho que é uma primeira coisa da falta de autocuidado. Eu acho que a nossa capacidade de entrega emocional, de utilizar as ferramentas corretamente, de curtir o trabalho, de estar realmente empático com a dor do cliente, né? E os efeitos, né? O que eu vejo hoje, porque eu fui a terapeuta que não me cuidava e hoje eu trabalho arduamente. Eu acho que isso é uma coisa sem fim, pelo menos na minha estrutura esquemática. Né? É uma coisa que eu vou ter que sempre ficar vigilante. O que que eu vejo? Eu me vejo muito mais presente com o cliente, a minha vida é muito mais interessante, eu durmo melhor, eu tenho mais tempo, né, para cuidar de mim. Eu acho que eu consigo usar as coisas, eu tenho um bom fator abertura, assim, de um jeito muito mais criativo e sendo mais efetiva e trabalhar, assim, muito feliz de estar fazendo aquilo naquele encontro com o cliente. Eu acho que se eu pudesse resumir isso em uma palavra, eu acho que a palavra é conexão. Tanto com o outro quanto comigo. E eu acho que conexão é um lugar delicioso de se estar. Eu até fiz uma pesquisa no meu Instagram esses dias de quantas pessoas já sentiram que o terapeuta não estava presente na sessão com eles. E foi muito impactante, assim, de perceber que em torno de 80% já sentiram isso em algum momento. E óbvio, nós terapeutas somos humanos e nós temos as nossas dificuldades e talvez um dia que outro não seja o melhor dia, talvez a gente não vai estar tão conectado. Mas é essa ênfase até no princípio de Pareto, né? Amo esse princípio. É questão de 80%, né? Que se a gente tá a maior parte do tempo conectado, presente, focado, por mais que esses 20% são importantes, claro que são. Mas eles são ideais, né? exato, não tem como isso o tempo todo. Até que a gente fala na terapia do esquema que a gente quer ser um modelo saudável, não perfeito. O modelo saudável vai ter dias que não vai estar tão conectado. Talvez a intervenção que tu vai fazer não é a melhor intervenção. Tu pode até ter deduzido que era, mas não era. Então, eu acho muito legal quando tu vai trazendo isso, né? Até a questão do WhatsApp, para mim, é quanto combustível eu gasto. Eu começo a pisar mais rápido. Eu começo a gastar mais gasolina. Então, eu consigo medir por esse lado também. Então, é muito legal da gente ter esses alertas, esses sinaizinhos. Conhecer esses sinais, né? Exato. Tem uma frase, tu estava falando do terapeuta desconectado, e tem uma frase do Pondé que eu gosto muito, que ele diz que o problema da utopia é eliminar contrariedades, né? Legal. A gente
tem esses momentos, né, Uhum. de erro, de desconexão. E tu sabe que é uma coisa muito rica que eu vejo na minha prática é eu poder chegar para o cliente e dizer assim, eu acho que não foi legal aquela intervenção que eu fiz contigo, me diz como é que tu te sentiu, né? Uhum. Ou quando o cliente me dá um retorno, e isso é tão bom, isso faz a gente crescer tanto como terapeuta. E tem pesquisas em marketing, por exemplo, que mostram que o cliente tende a ter uma fidelidade maior com a marca, não quando a marca nunca comete uma falha, mas quando ela comete e repara. Uhum. E eu acho que esse terapeuta humano e horizontalizado, ele é um terapeuta que também dá para o cliente um modelo de como a gente repara, de como a gente reconhece o erro. E isso é tão rico, e isso é tão libertador quando a gente se permite, né? E eu quero contar uma coisinha aqui, porque isso aqui é bem legal, porque isso aqui foi transformador na minha vida. Estava eu, Léo, num curso sobre tratamento de casais pós-infidelidade conjugal aqui em Porto Alegre com Dom Balcom, que é um Uhum. pesquisador americano. E um workshop maravilhoso, cara, sensacional, né? Ele já é um senhor de idade. E aí, no final da apresentação, ele abriu para perguntas. E uma colega fez uma pergunta, não me lembro qual é. E eu falei, ele é um senhor de idade, porque ele parecia o meu avô nesse momento, né? Ele, né, bem magrinho, ele pegou o microfone, foi para frente do palco, olhou pra gente, sorriu e disse: Eu não sei. Alguém da plateia pode ajudar a responder essa pergunta? Querido. E naquele momento eu pensei, minha alforria, Uhum. Dom Balcom, dessa forma macia e tão humana, disse que não sabe, e eu me cobrando que eu tenho que saber tudo. Então foi tão libertador aquele momento, né? Até para minha prática clínica, assim, com os meus clientes, esses espaços vazios, essa tela azul que a gente tem que aprender a ficar amigo e conviver, né? Uhum. Eu costumo falar de terapia de esquema, eu costumo dizer assim, usar a tua insegurança a teu favor. Porque não vai eliminar essa insegurança. Não, Não não tem vai. como. E ela é boa, porque ela sinaliza perigo, né? Ela mostra onde tem que prestar atenção. Mas quando a gente consegue ficar amiga dessas emoções que não são tão agradáveis, mas são ricas, eu acho que a Uhum. gente tem um super ganho.